Igreja, se você puder abrir sua Bíblia em Josué capítulo 9, nós vamos falar um pouco, se você quiser anotar, talvez o título poderia ser As Alianças que Faço. E nessa manhã eu gostaria de refletir um pouco sobre algo que o Espírito tem falado ao meu coração, e que na minha perspectiva é a chave e é a base da nossa vida com Cristo. É o lugar e é aquilo que nos move a vivermos como Jesus viveu na terra. Amém? Então, Josué capítulo 9, seria o capítulo inteiro se você quiser anotar, mas nós não vamos ler todos os versículos. Nesse momento eu vou ler do 1 ao 16. E diz: E sucedeu que quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os fariseus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. O que está acontecendo aqui, igreja, é que Moisés havia morrido, Josué estava iniciando a conquista da terra prometida, e ele já havia derrotado Jericó e Ai. Ele já tinha derrotado 2 reis antes do Jordão, e agora ele vai entrar em Canaã, que verdadeiramente era a terra prometida. E aí esse texto começa, versículo 3. E quando os habitantes de Gibeão, então Gibeão é uma aldeia, era uma nação dentro de Canaã, ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e garrafas de vinho velhas, rotos e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. Versículo 6. E eles foram até Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis vós no meio de nós? E como faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós e de onde vindes vós? E eles lhes disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, o rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Versículo 12. Este nosso pão, nós o tomamos ainda quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora, vede, ele está seco e está mofado. E estas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotos. E estas vestes nossas e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. Versículo 14. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um pacto com eles para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhe juraram. Versículo 16. E sucedeu que ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Então o que acabou de acontecer? Moisés havia recebido uma promessa do Senhor, e ela dizia: vocês vão conquistar toda a terra do Canaã, porém vocês não podem deixar nenhuma tribo, nenhuma nação lá que não seja a nação de Israel. Todas as nações que estarão dentro de Canaã precisam ser destruídas, porque elas têm outros deuses, outras adorações, e elas vão contaminar o povo, e elas vão distorcer a verdade, e elas vão trazer mentira para dentro de Israel. Então esta era uma ordenança que existia lá com Moisés, quando eles saem do Egito. Deus havia dado essa promessa. Agora pensa comigo, Israel era uma nação escrava no Egito. O Egito era uma das maiores nações da sua época, naquele tempo, com o seu exército muito grande e uma nação muito potente, como até hoje nós vemos as pirâmides. É algo muito grande. E o que acontece? Os escravos, uma nação de escravos havia derrotado o maior exército da sua época, através do poder de Deus. Deus
preparou tudo para que no momento em que o povo acabasse de passar por entre as águas do Mar Vermelho, o mar se fechasse e destruísse todo o maior exército de sua época. Então pensa que uma derrota dessa, ela com certeza a notícia voa, e chegou no ouvido de muitos, que Deus havia derrotado o maior exército daquele momento. E aí depois disso, Josué vai e ele destrói toda uma muralha, sem com que ele use uma arma, simplesmente um canto, um grito profético, destrói os muros de Jericó, e eles entram e matam todos e saqueiam tudo. E depois disso, um exército gigante, que era o exército de Ai, gigante comparado ao número do exército de Israel, é derrotado por Israel. Então neste momento, Josué vai entrar na terra prometida, e os povos ali dentro já escutaram o que Deus fez. Agora olha que forte, o versículo 14 diz: e os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração é, com o que nós temos feito aliança hoje? Sabe, talvez para alguns de nós, esse povo represente a ira. Talvez nas nossas casas, quando nós estamos em meio a um conflito com nossas esposas ou com os nossos filhos, a ira vem e ela deseja fazer uma aliança conosco. Ela fala: olha aqui, eu posso te livrar desse momento. Age dessa forma, usa essas palavras, fala isso, você tem razão, a razão é tua, briga, você tem que ir até o fim. E aí nós fazemos uma aliança com um povo que não deveria estar no nosso coração, com algo que não vem dos céus, com algo que não vem do Espírito, e nós então passamos a partilhar daquilo a nossa casa, e de repente nosso ambiente, o nosso lar se torna um ambiente de brigas. Talvez a sua aliança tenha sido com o medo, você tem se escondido através do medo. Sabe, se nós olharmos para a terra prometida como o lugar onde o povo habitaria, nós podemos hoje talvez fazer analogia com o nosso coração, como a terra prometida do Espírito, onde o Espírito irá habitar. Nós somos o templo do Espírito. Então muitas vezes o nosso coração era uma terra perfeita para que o Espírito habitasse, mas aí de repente a ira ou o medo ou a ansiedade, elas vêm, elas falam: olha aqui, você não vai conseguir ter dinheiro para pagar esse mês, você não vai dormir essa noite não, você vai ficar muito ansioso. Olha aqui, você precisa trabalhar mais, você tem feito muito pouco, arranja outros trabalhos, sai da sua casa, você não pode ficar no domingo em casa, seu sábado tem que ser lá na empresa, você tem que trabalhar mais. E de repente nós fazemos aliança com os nossos sentimentos, com medos, com ansiedades, e passamos a ser controlados por isso. E aquilo que parece uma verdade, porque se nós formos pensar nesse sentimento de que eu não vou ter dinheiro para pagar, pode ser uma verdade, talvez eu não tenha dinheiro, mas ela se torna uma mentira, porque Salmo 127 diz que em vão vigia o sentinela, se Deus não é o construtor da casa. O que significa que vai ser em vão nós trabalharmos a mais, se Deus não for aquele que estiver construindo a nossa casa. Então ela inicia como uma verdade, e é por isso que nos encanta, porque nós pensamos: não, essa ansiedade, ela tem razão, meu Deus, eu preciso me preocupar, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou conseguir lidar com as finanças da minha casa. Mas ela se torna uma mentira, porque ela rouba o nosso sono, ela rouba a nossa alegria, e ela rouba o nosso tempo. Sabe, isso muitas vezes toma o lugar não só de Deus no nosso coração, mas do Espírito. Agora pense comigo, se Josué tivesse tirado aquele momento para consultar ao Senhor, certamente Deus diria: os seus olhos estão te enganando. Porque aquele povo tinha roupas velhas, o canteiro de vinho era velho, o seu pão era velho. Então, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, certamente Josué acreditaria que eles vieram de longe. Mas o discernimento do Espírito diria para Josué: isso é uma mentira. E igreja, muitas vezes nós temos sido levados pelos nossos olhos. Nós vemos até mesmo uma proposta de emprego, nós vemos uma porta se abrindo ou uma porta se fechando, e nós pensamos: meu Deus, é isso, eu preciso aceitar, eu preciso entrar por aqui, eu preciso fazer isso. Ou essa porta se fechou: eu sou muito ruim, eu não presto, eu sou uma péssima pessoa, ninguém vai me amar, Deus não vai querer me usar. E nós passamos a acreditar no que os nossos olhos veem. Mas quando nós lemos Hebreus 11, a palavra diz que aquilo que se vê foi formado através daquilo que não se vê. O mundo hoje visível veio através do invisível, veio através de uma palavra, e a palavra de Deus. Agora a palavra diz, versículo 14, é muito forte isso que diz na King James: e não pediram conselho da boca do Senhor. O que significa que a boca do Senhor tinha conselho. A boca do Senhor tinha uma resposta para ser dada, tinha uma palavra que traria direção. Tinha uma palavra que diria: Josué, não acredite nas palavras deles. Sabe por quê? Porque os outros povos de Canaã haviam feito uma aliança para se levantar contra Josué. Esse povo poderia ter entrado nessa aliança,
Mas o engano desse povo não só iria mantê-los vivos, como iria destruir a promessa que Deus havia feito a Josué. Então a minha pergunta, igreja, é: como, por onde nós conseguimos não ser enganados quando essas armadilhas e essas ciladas nos aparecem? E eu quero que a gente vá lá para Efésios 6, capítulo 6 de Efésios. Um texto maravilhoso que Paulo escreve, dirigido pelo Espírito. E nós vamos ler o versículo 10 ao 11, do 14 ao 18. E eu amo essa passagem da palavra porque quando nós vemos a Deus, Deus é um Deus de muitas faces, Ele é um Deus que se mostra de muitas formas. Ele é um Pai maravilhoso e amoroso, que nos pega no braço, sabe? Eu gosto muito de ver minha sobrinha Esther, quando ela vai no colo do meu pai, ou no colo do Gabri, ou até mesmo no meu colo, ela abraça o pescoço, e ela se agarra em você. E ela faz de uma forma em que, se você for tentar tirar ela, ou ela vai falar não quer para você, ou ela vai se pressionar ainda mais ao seu colo. Mas quando ela está ali, ela facilmente dorme. Ela facilmente fica viajando, fica batendo a mãozinha, ela fica brincando, ela fica olhando para todos os lados, porque ela sabe que naquele lugar nada vai atingi-la. Porque ela confia que os braços do pai dela, no momento difícil, ela vai receber proteção. Ela não precisa se esforçar para ser protegida. Ela somente precisa descansar. Agora, é muito lindo, porque Deus é esse Pai. É um Pai que nos pega no braço. E ao mesmo tempo, Deus é um Senhor que nos leva a sermos um exército inabalável e invencível. E agora, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 11 diz: e finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Olha isso, a palavra diz que quando somos fracos, somos fortes. Está muito rápido ou está muito confuso? Está legal? Glória a Deus. Quando somos fracos é que nós somos fortes. O que significa? No meu lugar de fraqueza é o meu único lugar de força. Por quê? Porque naquele momento eu não vou ter força natural para me livrar do que eu preciso. Então nessa hora eu vou confiar no Senhor. Então é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a sua área de pecado, que a sua área de tentação, que a sua área de fraqueza, não deve ser um lugar onde você tem medo e se esconde de Deus, mas deve ser a porta para ser necessitado de Deus. Sabe, eu falei isso algumas vezes, mas durante 7 anos da minha vida eu fui viciado em pornografia e masturbação, e eu não conseguia deixar esse lugar. Eu não conhecia Cristo, eu não conseguia viver uma vida santa, mas a partir do momento em que o Espírito abriu os meus olhos para entender que eu não conhecia Cristo, e eu passei a conhecer a Cristo, aquela porta que me levava a pecar e me fazia escravo, foi a porta que me levou a ser livre, porque foi através dali que eu entendi a minha grande necessidade de Jesus. Sabe, se o pecado, eu amo essa frase, não é minha, mas se o pecado não é amargo, a cruz nunca vai ser doce. E vai ser sempre ao contrário, se o pecado for doce, a cruz vai ser amarga. Eu vou olhar para Cristo e vou falar: meu Deus, eu não quero viver uma vida forçada, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero seguir os meus desejos. Agora, seguir o que eu quero e os meus desejos é simplesmente fazer alianças com povos inimigos, com povos que falam: vai ser bom, mas no momento em que você vê, fala: meu Deus, eu fui enganado e roubaram a minha terra, e roubaram aquilo que era minha promessa. E sabe qual que é a nossa promessa? É uma vida de paz, alegria e justiça aqui na terra. Quando nós herdamos o reino dos céus na terra, não é sobre termos muitas coisas financeiras, mas é sobre vivermos uma vida plena no Espírito. E a vida plena nós encontramos quando olhamos para Paulo, numa prisão em Roma, escrevendo sobre alegria. Agora, eu duvido, bom, talvez até tenha, mas eu acho muito difícil encontrar alguém dentro de uma prisão, depois de ter sido chicoteado, açoitado, de ter sofrido várias coisas, falando assim: irmãos, sejam alegres, sejam felizes, aproveitem a felicidade, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa força. Somente vivemos esse lugar quando entendemos que não são as alianças com coisas da nossa alma, com dor, com amargura, com falta de perdão, com ira, mas sim a aliança com o Espírito que nos conduz a esse lugar. E continuando o versículo 11 de Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está aqui, Paulo não estava pensando em Josué, mas vamos pensar que Paulo pensando em Josué, naquele momento que foi enganado por cilada, ele fala assim, para que vocês não caiam nas ciladas do diabo, como Josué caiu na cilada do inimigo, estejam revestidos da armadura do Senhor. Agora, eu não sei você, mas sempre que eu pensava em armadura, parecia algo tipo,
mais uma fantasia, assim. Tipo, é mais uma aulinha lá no Ministério Infantil, que daí vem com um escudinho, com a espada. Ou eu pensava, não sei, não consigo visualizar muito a armadura. Mas, quando nós passamos a entender o que significa cada uma das partes da armadura do Espírito, nós passamos a viver debaixo desse entendimento e assim ser guardado pela palavra de Deus. Olha isso, versículo 14, começa. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então olha que lindo, quando nós estudamos, o povo só se cingia, o cingir as vestes, eles vestiam um manto naquela época, então era um pano que ia até embaixo. Então se você fosse correr com esse pano, você ia embolar o seu pé, você ia tropeçar, ou você não ia conseguir correr. Se você tivesse que ter movimentos ágeis de ninja, você não conseguiria ter por causa do pano. Então eles só cingiam as suas vestes para duas coisas, uma para lutar, e eles amarrariam esse pano aqui na cintura, para que as pernas tivessem um movimento livre, e a segunda para correr, para fugir, ou para você correr. Então nós vemos Elias, quando ele acaba de orar pela chuva, ele cinge os lombos, e ele corre mais rápido que o rei Acabe, e os guerreiros, quando eles iam lutar, eles cingiam os lombos. Então olha isso, quando a palavra diz, para a gente cingir os lombos com a verdade, é que a palavra de Deus vai nos deixar prontos, para estarmos lutando. O ponto é que a armadura nos deixa atentos para a luta o tempo todo. Nós não estamos, desculpa a palavra, mas nós não estamos vagueando pela vida, para de repente, meu Deus, luta, puf, morri. Nós estamos como guerreiros com a verdade, prontos para lutar contra ciladas. Sabe por quê? Uma cilada no seu dia vai ser você acordar e você já se sentir fracassado. Uma cilada no seu dia vai ser você, talvez, vai tomar café com a sua esposa, rola um desentendimento e você já fica irado. Ali a cilada já te pegou, mas se nós estamos cingidos pela verdade, nós entendemos, espera aí, esse sentimento não vem de Deus, isso aqui não é a verdade, é necessário arrependimento, é necessário perdão. E aí eu falo, minha esposa linda, maravilhosa, grávida, que vamos parir em abril, me perdoe. E aí de repente, a aliança que poderia ser feita foi cortada pela verdade. A couraça da justiça diz, olha que lindo, eu não quero me ater muito, mas o que é a justiça de Deus? Nós talvez pensamos em raios, em Deus num trono, falando inferno, céu, mas a justiça de Deus foi concretizada na cruz, quando a ira de Deus caiu sobre Jesus, Jesus morre e o seu sangue agora nos limpa para vivermos como santos, como puros. Então quando ele fala couraça da justiça, é nós estarmos revestidos do sangue, nós entendemos que se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós nunca seríamos livres. Então revestido do sangue, é eu entender que eu vou continuar sendo um pecador com muitos erros, eu vou continuar errando, eu vou continuar tendo defeitos no interior, mas eles são a porta do arrependimento, para que eu fique me sendo revestido pelo sangue. E aí, o que é ser um justo hoje? Quando nós vemos Jesus sendo interrogado diante de Pilatos, ou de todos os outros líderes de Israel, Jesus em momento algum se justifica, em momento algum levanta sua voz para falar, não, eu tenho razão. A única coisa que Jesus fala em todo o seu julgamento, segundo Mateus, ele fala que ele vai estar sentado à direita de Deus, no trono de glória, e que ele é o Filho de Deus. É a única coisa, ele não justifica, ele não fala eu sou inocente, ele não fala vocês estão me acusando sem razão. Então significa que sermos justos, quando Jesus fala se der um tapa na face e vira outra, é nós sermos caluniados e não respondermos com calúnia. Sermos justos. Agora esse é um desafio muito grande que eu busco viver. A palavra diz que se alguém pedir a sua capa, dê a sua bolsa. Então, na minha concepção, isso é uma revelação que eu quero buscar mais fundo. Mas um cara fala assim, passa o dinheiro, fala, toma meu celular também. Deus te abençoe. Eu não estou te dando porque você está roubando, eu estou sendo generoso. Eu estou semeando na sua vida e você vai colher o arrependimento em nome de Jesus. Vá. A palavra diz que se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2. O que significa isso? Tá, aqui eu sei que foi, meu Deus do céu, será que a gente vai fazer isso? Mas que o Espírito conduziu o seu coração. Mas significa que sermos justos não é pagarmos com o que a gente acha que deve ser pago, mas é nós fazermos aquilo que Cristo fez por nós. Porque ainda éramos pecadores quando Ele morreu. Ele não fez o sacrifício quando a gente estava sendo bom para Ele. Ele fez o sacrifício quando a única coisa que nós fazíamos para Ele era ofensas, ofensas, pecado, pecado. Então, a couraça da justiça nos leva a retribuir com amor e não com ódio. E eu não quero falar muito nisso também, mas nessas eleições nós vimos como a igreja não tem sido uma igreja justa. Ela tem sido uma igreja que busca jogar a verdade, acha que talvez tenha verdade. O ponto é que a palavra diz que nós seremos conhecidos pelo amor, mas infelizmente isso engloba todos nós. A igreja não tem sido conhecida pelo amor.
Ela pode ter sido conhecida por escândalos, por preconceitos, por apontar coisas. Agora, isso deve não nos acusar, mas deve nos fazer entender, peraí, Deus, aonde eu perdi a verdade do Evangelho? Qual foi a aliança que eu fiz que está me enganando? Quais são os pensamentos que estão entrando na minha mente, no meu coração, que dizem que eu devo resistir à opinião de uma pessoa? E não mais amá-la a ponto de entender, tudo bem, se você tem essa opinião, eu aceito e eu te amo, e eu perdoo a ofensa que causa a mim. Dá para entender, igreja, amém? Eu sei que isso é uma coisa forte, mas o ponto é que o Evangelho, a palavra de Cristo é como uma espada de 2 gumes, o que significa que ela vai separar a nossa alma e o nosso espírito, espinha e medula. É algo que nos confronta. Jesus disse que eu não vim para trazer paz, mas a guerra. 2, numa casa de 5, 2 vão ficar contra 3, 3 contra 2, pai contra filho. Por quê? Porque o Evangelho, ele confronta. A verdade, ela confronta, mas em amor, amém? Beleza, continuando, versículo 15. E calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, nós caminharemos pela verdade do Evangelho. E se não há paz no nosso caminho, não vem de Cristo. Porque em Cristo há paz. Porque a paz, ela está quando Paulo está afundando no barco, e a paz está quando Cristo está curando os enfermos, amém? Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a fé que resiste às palavras mentirosas, é a fé que vai resistir aos pensamentos imorais que me tentam ainda hoje, é a fé que vai me tirar de um lugar onde eu poderia ser arrastado para a morte, e voltar para o meu vício. Porque é o escudo que resiste os dardos que são jogados de Satanás para inflamar o meu coração, amém? Versículo 17, e tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. É esse o lugar que eu queria focar nesse momento. Se nós tivermos a nossa mente com os pensamentos da salvação, no momento em que uma oferta nos for feita, daquilo que não vem de Deus, os pensamentos de salvação dirão, esse não é o lugar. Sabe, o capacete da salvação é o que Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz, mantenha os olhos nas coisas do alto, para que a gente esteja escondido em Cristo. Nós estarmos escondidos em Cristo, é alguém olhar para mim e não ver o Tiago, e não falar, meu Deus, isso é muito Tiago de se fazer, porque se isso acontece, eu ainda estou aparecendo. Mas se as pessoas olham e falam, caramba, eu vejo, parece o Espírito Santo, parece que todas as palavras dessa pessoa, parece que até o toque dela traz Jesus. Isso é porque nós estamos escondidos em Cristo. Mas o que acontece, o que eu faço muitas vezes, é que eu vou na frente da cruz, e eu tomo o lugar de Jesus, e aí no final, eu estou até fazendo algo crente, eu estou louvando, eu estou falando sobre a palavra, mas eu quero ser exaltado. Eu quero que as pessoas vejam, meu Deus, olha como ele está se sacrificando, olha como ele é santo, olha, ele está bem na cruz ali, ao invés de falar, as pessoas olharem e falarem, meu Deus, olha Jesus, eu quero mais de Jesus, sabe, isso, eu não quero hoje que nós saiamos daqui com peso na consciência ou acusados, mas que isso sirva como um alerta e um empurrão para que a gente busque cada vez mais a presença, amém? Então nós precisamos ter em nossa mente as palavras da salvação, que diz que Ele pagou o preço, para que a gente não tenha mais que pagar o preço. Então eu quero te trazer uma palavra de ânimo. Todos os pensamentos na sua mente, todos os sentimentos no seu coração, que dizem algo contrário a você, como por exemplo, você é muito pecador, você é muito ruim, você tem pouca fé, você nunca vai alcançar a santidade, você não vai conseguir viver como aquela pessoa, você, olha, se compara com aquele ali, você é pior que aquele, ou você é melhor que esse. Todos esses pensamentos não são pensamentos de Cristo. Então o que nós devemos fazer com isso? Ao invés de nos aliançarmos e acreditarmos nele, nós precisamos resistir com os pensamentos da salvação, entendendo que em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo todas as coisas são feitas novas, em Cristo eu posso todas as coisas, em Cristo tudo coopera para o meu bem. Então roubaram o meu carro, inundou a minha casa, eu estou sem nada, isso vai cooperar para o meu bem? Com certeza, se você tiver os seus olhos em Cristo, você vai perceber, não vai ser isso que eu vou falar, mas essa pode ser uma das coisas, que tudo que você tinha não passava de nada. E que talvez o seu coração estava tão depositado nessas coisas, que foi necessário uma prova dessa para que você entendesse que o seu tesouro estava na terra. E agora é momento de ter o teu tesouro no céu. Porque quando nós temos o tesouro com as coisas da terra, vão se corromper. Vai enferrujar, a traça vai vir. Sabe, lá em casa deu uma infestação de cupim, santo Deus.
Foi muito cupim, tinha asinha em todo lugar. E eu não sei quem aqui já varreu asa de cupim, mas quando você varre, ela voa e volta. E daí você varre, e, nossa, e a gente não tem aspirador, então foi horas para aquela asinha sair daquele quarto. Mas deu uma infestação, e aí comeu a cadeira, e aí outras coisas, a ponto do papel higiênico ter vários ninhos de cupim lá dentro. A gente perdeu o papel higiênico, que para nós é dinheiro, é ruim perder papel higiênico. Então, porque é muito usado lá em casa. Cadeira, mas é. Então o ponto é que tudo que é dessa terra é destrutível. Acaba uma hora destrói, uma hora você perde, você pode ser roubado, você pode ter a casa mais segura do mundo, mas se um ônibus entrar ali, bater e destruir tudo, já era. Então tudo aqui se perde. A única coisa que é eterna, que nós podemos ter para a eternidade, e a única herança que eu quero deixar para o Levi, meu grande filho, e depois Judá, em nome de Jesus, é a presença de Deus. Porque nenhum ladrão pode roubar a presença de Deus, nenhuma traça pode corromper a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela está em todo lugar, a todo momento. Eu posso estar andando, eu posso estar perdido no deserto, sozinho, com fome, que se eu falar, Espírito Santo, me aqueça, Espírito Santo, eu quero a tua presença, ele vai estar lá. E ele vai ser o consolador, e ele vai ser o meu alimento. Talvez eu tenha fome, mas ele vai ser o meu alimento interior, amém? Amém. Então vamos lá. Por isso nós temos agora esse momento de Lucas 6, versículo 12 e 13. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 6. E olha que lindo agora, esse é o momento em que Jesus vai escolher os seus discípulos. Então, da mesma forma como Josué estava diante de algo que ele precisava dar resposta, Jesus agora estava diante de algo que ele precisava dar resposta. Para nós termos a imagem total, nós precisamos entender que antes de Jesus ter os 12, ele já tinha pessoas que o seguiam. Ele já tinha, ele não nomeava os discípulos, eram discípulos, mas ele não eram essas 12 próximas. Ele tinha muitas pessoas que o seguiam, porque admirava a forma como ele falava da palavra, porque admirava quem ele era. Então existiam muitos seguidores de Cristo. Então facilmente os olhos de Jesus podiam olhar para um carinha ali que estava no Tchumanai, assim pulando, e falar, eu quero que esse seja meu discípulo. E facilmente Jesus podia olhar para para Tiago, irmão de João, mais quieto num canto, e falar, esse cara aí não, ele não faz nada, eu não quero ele, eu quero esse. Então o que acontece? Versículo 12 de Lucas 6 diz, e aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos, então ele já tinha pessoas, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que acontece? Antes de Cristo fazer uma escolha, que seria a escolha mais importante do seu ministério, a escolha daqueles a quem ele ia ensinar o reino, a quem ele ia dar o reino, a quem ele ia trazer para perto, para que eles pudessem aprender tudo sobre a sua presença. Antes de escolher estes, Jesus passa a noite com Deus. Jesus vai para o monte. Agora, ele era Deus? Ele era Deus. Ele era homem e ele era Deus. Jesus era 100% dos dois. Então, se ele quisesse, ele podia acessar o lado dele de Deus e falar, são esses, voltei. E daí, fechou, vou escolher aqui. Mas o que ele faz, ele, como ser humano, ansiava pela presença do Pai. Ele não está só ali para saber quem são os 12, porque se fosse, ele iria, Deus falava, ele saía. Mas ele passa a noite inteira porque ele está ali pela intimidade. Só que a intimidade gera algo. Respostas. Toda intimidade vai dar resposta. Se eu tenho intimidade com a Rafa, eu vou ter uma resposta, talvez por uma forma dela agir diante de algo. Se ela ficar brava, eu sei, TPM. Daí eu já tenho a resposta por causa da intimidade. Se eu tenho intimidade com Deus, no momento em que a vida me traz uma porta horrível, de destruição, de doença, de algo ruim, de falta de dinheiro, de medo, eu penso, meu Deus, mas meu Deus é o Deus que cura o medo. Então eu não preciso ter, e eu vou para a presença. Peraí, na intimidade eu descobri Mateus 6, que diz que a vida vale mais do que o alimento. Ele vai me dar o alimento. Que diz que o campo se vestia melhor do que Salomão, então ele vai me dar as roupas. Eu não preciso me preocupar com isso, mas longe da intimidade, longe da videira verdadeira, é impossível que um ramo cresça e dê frutos. É impossível que nós como ramos cresçamos com uvas lindas se nós não estamos ligados à videira verdadeira, se nós não permanecemos em Cristo, se não existe um lugar onde nós estamos com Ele de dia e de noite. Sabe, eu creio que talvez na minha vida foi assim, por muito tempo o devocional era correlacionado com tarefa. Eu não sei quantos
pessoas que cresceram na igreja têm essa mesma ideia. Mas eu tinha assim, eu tenho que chegar em casa, fazer minha tarefa, fazer meu devocional e depois eu posso ficar livre. Então eu fazia tudo rapidaço. Minha mãe lembra, eu escrevia a mesma coisa em vários dias do devocional só para enganar ela, porque daí ela ia ver, eu falava, tá aqui mãe, mas na real não tinha feito. Eu lembro de um devocional, nunca esqueci desse, que eu escrevi, a barraca cairá em cima de nós. E foi a reflexão do dia. Por quê? Porque antes eu via o meu tempo com Deus como uma obrigação. Se eu não orar eu vou para o inferno. Se eu não orar eu não vou crescer. Se eu não orar eu não vou ter intimidade. E era meio que um jogo de eu dou, você me dá. E aí, certamente isso não me sustentou. Certamente isso não me fez viver fora do pecado. E somente quando existiu uma revelação verdadeira de Cristo, foi que isso se tornou um anseio. Então, eu sei que por muito tempo talvez nós tínhamos uma visão sobre o tempo com Deus como uma obrigação, mas nós não podemos perder o lugar de entender que o nosso tempo com Deus diário é necessário. Nós não podemos parar de entender que a intimidade é algo que nós devemos desejar ir atrás, mas também existem momentos de disciplina. Eu acredito que provavelmente todos aqui que têm um relacionamento ou que estão casados, passaram por um momento em que você teve que se manter com a sua resposta, pelo menos eu tive. Eu lembro de um momento que a Rafa olhou para mim e ela falou assim, essa palavra doeu. Foi lá na biblioteca da UFSC, que eu nunca vou esquecer. Ela falou, você não é homem suficiente, eu não vou confiar em você para a vida espiritual da nossa família, para o trabalho pela nossa família, o sustento. E eu realmente era uma criança. E eu lembro que quando ela falou aquilo, foi a primeira vez, uma das primeiras vezes da minha vida que eu ouvi uma verdade sobre quem eu era, que me confrontasse. Porque meus pais sempre me construíram e era sempre, você é tão legal, você é tão bonito, mas mãe sempre acha o filho bonito. E o ponto foi que naquela hora eu me deparei com uma verdade sobre mim. E aquilo me levou a um lugar da presença de Deus, onde eu falei, Deus, espera aí, isso é muito verdade. Eu sou uma criança. Então o que eu quero dizer com isso? Se não houvesse perseverança, hoje eu não estaria casado com a Rafaela. Se não houvesse momentos em que a minha alma falava, desiste dela, ela não honra quem você é. Ela não está vendo que você é um amão. Ela não está vendo como você é maduro. E a alma fala, porque a gente é orgulhoso, a gente pensa em nós além do que convém. Mas se não houvesse uma perseverança naquela hora, não haveria um casamento depois. E o que acontece é que com Cristo é igual. Nós passamos a estar com Deus, de repente a verdade nos confronta. E aí a gente fala, mas Deus não é fiel, mas Deus não faz isso, mas Deus não está me dando aquilo. E nós olhamos para o pecado e falamos, é aqui que eu vou encontrar minha satisfação, é aqui que eu vou encontrar a minha inteireza. E o pecado, gente, não vamos pensar só em ações grandes, mas vamos pensar em todos os nossos dias, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ira, a nossa justiça, a nossa preguiça, o nosso, talvez até mesmo trabalhar demais, ou a procrastinação. Então, todas essas são portas diárias para a presença de Deus. E aí, eu quero ir lá para Lucas 12, vamos de novo continuar em Lucas, versículo 31 e 32, porque quando nós vivemos na presença de Deus, existem promessas. Versículo 31 diz, de Lucas 12, mas antes buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra aqui, Jesus estava falando sobre alimento, roupa, casa, tudo. Você não está falando assim, se você buscar o reino de Deus, todas as outras coisas não serão acrescentadas. O que isso significa? Quanto menos eu me preocupo com o que eu preciso ter naturalmente, e mais eu me preocupo com o reino, mais eu vou viver a provisão de Deus. Minha avó sempre dizia, a necessidade é a porta do milagre. E isso é fato, é realidade. Quando nós entendemos que a necessidade é a porta para Deus operar o milagre, nós vamos viver o milagre. Versículo 32 continua. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. Olha que lindo, então nós, a Bíblia que diz pequeno rebanho, então sim somos pequenos, somos fracos, talvez não somos pessoas de muita influência, talvez não temos fama, não temos dinheiro, mas a palavra diz, não temas pequeno rebanho, porque é aprazível a Deus dar o reino dos céus a nós. O que significa dar no reino dos céus? Justiça, paz e alegria. É nós termos uma vida plena de justiça, paz e alegria, porque o reino não é comida nem bebida, amém? E nós, na presença de Deus, passamos a viver conduzidos por isso, a ponto de uma aliança com algo que não vem dos céus, ser discernida na hora. Então eu pergunto, quem faz as escolhas da sua vida? Tem sido você ou tem sido Deus? Quem tem feito as nossas escolhas, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos? Talvez... Será que nós temos orado para buscar o coração de Deus sobre esse emprego que está surgindo? Será que nós temos orado antes de investir o nosso dinheiro em algo que aparenta lucro? Será que
nós estamos num lugar de intimidade com o Pai, a ponto dele falar assim, não vai por esse lugar. E é a melhor porta que você poderia ter, você fala, Deus, eu não vou, porque a tua presença vale mais. Será que como Moisés temos falado, Deus, se a tua presença não for, nós não queremos essa promessa? Ou será que a promessa tem falado tão alto que nós temos desejado ela mais do que o próprio Deus? Sabe o que acontece? Rapidamente, eu não quero também me ater muito aqui. Mas sabe o que acontece com o povo de Deus em Israel? Eles amaldiçoam a Deus e a Moisés no momento da trajetória no deserto. E aí Deus envia serpentes e todo mundo começa a morrer. Aí Moisés clama, fala, Deus, tem misericórdia do povo, perdoa eles. Deus fala, tudo bem, constrói um altar com uma serpente de bronze e todos aqueles que olharem para ela serão curados. E aí todo mundo que olha é curado e acaba a praga, todo mundo é curado. Só que o que acontece em 1º ou 2º Reis, no rei Ezequias, milhares de anos depois disso, acontece que o rei Ezequias tem que destruir esse altar da serpente, porque o povo estava adorando a serpente. Olha isso, muitas vezes um mover de Deus, ou até mesmo o poder de Deus, é mais adorado do que o próprio Deus. Nós passamos a olhar para essa serpente e falar, olha, grandioso, cura, vem e faz, vem e me dá mais, eu quero isso. Mas nós não estamos olhando para o próprio Deus falando, Deus, eu quero te conhecer. Romanos 8, essa passagem é maravilhosa. Romanos 8, eu não lembro o versículo agora, você lembra, amor? Romanos 8, algum versículo diz que aqueles que de antemão conheceu, os predestinou a ser como Cristo. O que significa? Nós, quando somos conhecidos por Cristo, na intimidade, somos predestinados a parecer como Jesus. É uma predestinação, a partir do momento em que eu estou vivendo o conhecimento de Deus, eu estou predestinado a ser como Cristo. Dá para entender? Não estou falando de uma predestinação eterna aqui, de teologia, mas estou falando sobre, no momento em que eu estou conhecendo o Pai, e que Ele me conhece, o meu futuro certo de que eu serei como Cristo. 8:29, Romanos 8:29, se você quiser anotar, significa que a partir do momento em que eu tenho intimidade com Deus, intimidade com Cristo, o meu futuro é certo que eu serei como Cristo, amém? Então, não li ainda o versículo, né? Não, já li. Então a pergunta que eu creio que Josué fez, e se o piano já quiser subir, vai estar lá em Josué 9:24, foi: por que será que esse povo foi lá fazer aliança com Josué, ao invés de fazer aliança com os outros povos? Vou fazer a pergunta de novo, galera. Por que será que o povo de Gilgal, que era ali perto, foi lá fazer aliança com Josué, ao invés de fazer aliança com todos os outros povos que guerreariam contra Josué? E Josué tem essa dúvida e ele vai lá perguntar, e o versículo 24 diz, e eles responderam a Josué e disse, porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruístes todos os habitantes da terra diante de vós, por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas, por causa de vocês que fizemos isto. Olha isso, ele vira e fala assim, Josué, nós ouvimos a promessa que Deus fez a Moisés, a gente sabia que toda essa terra seria de vocês, a gente sabia que nós seríamos destruídos por vocês, porque somente o povo de Deus habitaria aqui. Então o que a gente fez? A gente fez um pacto com vocês, sem vocês saberem, porque a gente estava com medo de morrer. O que isso significa? O inferno e a sua carne conhecem as promessas de Deus para a sua vida. Eles sabem a liberdade que você vai viver, eles sabem a paz que você vai viver, mas principalmente eles sabem um lugar inabalável que você vai estar. E por causa disso, por medo da ira, da maldade, da carnalidade, por medo do inferno perder o domínio sobre a sua vida, ele vem e faz alianças. Ele fala, olha aqui, você não pode largar a tua justiça própria, senão vão te passar a perna. Olha aqui o que fizeram com você na tua infância, você precisa responder com isso. Olha como a vida já foi má com você, então seja orgulhoso. Olha como você pode fazer as coisas. Olha como a ira te faz bem. Olha como a ira te mantém alguém temido. Olha como a tua justiça te mantém um pai que tem ordem em casa. Então não deixa de ser irado. E de repente nós fazemos pactos e alianças, porque nós não conseguimos confiar em Deus, porque nós não conseguimos permanecer em Cristo. Sabe, eu creio que existem duas chaves em tudo isso que a gente está falando aqui essa manhã, e que eu gostaria que nós tivéssemos gravadas em nosso coração. As duas coisas que nos mantêm longe de fazermos pactos e alianças com coisas que não vêm de Deus, é a oração e a perseverança.
Romanos 12, versículo 12 diz: tende paciência na tribulação, perseverar em oração, alegrai-vos na esperança, tende paciência na tribulação e perseverar em oração. Olha isso, nós precisamos nos alegrar na nossa esperança, que é Cristo Jesus, ter paciência na tribulação, porque ela vai passar, e ter perseverança na oração. Quando Jesus ensina sobre perseverança, olha o exemplo que ele dá, ele fala igual a um homem que precisa de pão, só que já é madrugada, e os seus vizinhos estão dormindo. Então ele vai no seu vizinho do lado, bate e fala: eu quero pão. O vizinho fala: eu acabei de pôr meu filho para dormir, eu não vou te dar pão. Aí ele faz assim: eu quero pão, 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 eu quero pão. E ele fica batendo incessantemente. E ele decide: eu não vou parar de bater até que essa porta se abra. E de repente: eu quero pão. Abriu. E o cara fala: meu Deus, leva esse pão aqui. E daí ele fala assim: eu estou te dando esse pão, não porque você é meu amigo, mas porque você não parou de bater, seu infeliz. E aí ele recebe o pão. E aí Jesus vira e fala: é assim que nós devemos orar. Olha isso, olha o princípio que Deus está nos ensinando. Tá bom, então você quer viver algo na sua vida, tá bom, você quer ser livre de algo, você quer viver uma liberdade nova, então por que será que na primeira semana nós paramos de orar? Por que nós não temos nem buscado, sabe, nós não conseguimos passar 1 hora aqui na quarta-feira orando, sem com que a gente se distraia? Demonstra que talvez o nosso coração não conhece um lugar de intimidade, onde a presença é a coisa que mais nos atrai. Eu sou assim, se eu estou vendo um filme, ninguém pode falar nada, a Rafa sabe, se ela fala eu nem olho, porque eu estou prestando atenção. Se eu perder aquilo, eu acho que eu vou perder o filme. Então eu fico muito prestando atenção. Se ela quer falar, eu pauso, fala. Ah, tá bom, daí volta. Qual que é o ponto? Eu estou sendo tão atraído por aquilo que nada mais tem a minha atenção. Agora com Deus nós não agimos assim. Nós estamos aqui de repente, um mosquito. Ou nós estamos aqui de repente, meu Deus, eu tenho que almoçar frango ou carne? Ou nós estamos aqui de repente, eu tenho que pagar aquilo. Nossa, a conta de gás venceu, sei lá, a conta de energia. E qualquer coisa nos distrai porque ela não tem nos atraído mais. Um lugar de oração e perseverança nos livra de sermos enganados e engodados pelos nossos olhos. A palavra diz que o pecado, a tentação, vem pelos nossos próprios desejos, nos engana, nos arrasta, então nos engravida, e aí o pecado é concebido. Então existe todo um processo em que o pecado vem, cria um lar dentro de nós. Então, como nós acabamos com o pecado? Acabando com o início desse processo, não dando um lar para o pecado, entendendo que o nosso coração é a habitação do Santo Espírito, e que o preço pago pela nossa vida não foi prata ou ouro, mas o sangue. Mas, eu te garanto, palavra de Deus, 1 João, ou 2 João, mas acho que é 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. O que significa, se eu não tenho conseguido viver em obediência aos mandamentos, eu não conheço ao Pai, eu não conheço Cristo. Então é simples a solução para os seus problemas: conhecer a Jesus. Só que o conhecer exige silêncio, e ficar em silêncio para nós hoje é difícil, porque nós não muitas vezes conseguimos ficar com nós mesmos, porque nós não aguentamos não ter respostas, porque o nosso coração ansioso precisa de coisas, nós não conseguimos parar e falar: Deus, é somente a tua presença. E nós podemos ficar em pé, e eu quero ler somente esse texto para encerrar. Está lá em Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao 27, e depois do versículo 36 ao 38, olha que lindo, porque daí tá, ok, nós vimos tudo isso, então qual é a nossa porta, qual é o nosso caminho para que a gente não caia no mesmo erro que Josué? E o nosso lugar, o único lugar que vai nos livrar de entrarmos nas ciladas do diabo, é um lugar de oração e perseverança na presença de Deus. Um lugar onde eu vou buscar ao Pai, não porque eu estou sentindo, nossa que legal, acho que vai ser muito divertido, mas porque eu quero conhecer a Deus, porque eu sei que o Deus que pintou o universo, porque eu sei que o Deus que soprou o ar sobre as minhas narinas, porque eu sei que o Deus que criou o sabor da maçã, deseja trazer sabor em mim, deseja criar em mim a essência dele. E olha aqui, Lucas 2, 25 ao 27 diz, olha que maravilhoso esse texto. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha isso, antes Jesus havia acabado de nascer, e o homem estava cheio do Espírito Santo. O Pentecoste não havia acontecido, Jesus não havia falado, vem Espírito,
A pomba não havia descido sobre Jesus, mas existia um cara cheio do Espírito Santo. Como? Como que alguém pode ter tido acesso ao Espírito Santo antes da cruz? E aquilo que o Espírito tem falado ao meu coração é, um lugar de intimidade faz você viver o futuro no presente. Como que Enoque foi levado aos céus? Era uma época de maldade. Foi alguns anos antes de Noé. A terra estava cheia de coisas más. Caim havia assassinado. Depois existiam outros herdeiros de Caim que eram maus na terra. Ainda assim, um homem foi levado aos céus porque Deus queria estar com ele. Ainda assim, Enoque profetiza a segunda vinda de Cristo, lá pós Adão. Foi no início que Enoque sabia que Jesus ia voltar. Ele nem tinha vindo. Como Simeão foi cheio do Espírito, como Enoque tinha essas revelações, como Isaías pôde ver a glória de Deus, porque todos estes homens buscaram uma coisa, a intimidade, a perseverança na intimidade. A palavra diz que Enoque andou 300 anos com Deus, e sabe, eu fico imaginando, Enoque andando mesmo com Deus, e falando, nossa Deus, que linda essa montanha que você criou, olha como você é bom. Eu fico imaginando Enoque abraçando a planta, falando, Deus, que planta maravilhosa é essa? Ela não tem cheiro, mas que linda. Eu fico imaginando Enoque vendo o amarelo, o verde da planta, o azul do céu, o branco da nuvem. Eu fico Enoque pensando, pegando a areia, falando, meu Deus, ela escorrega entre os meus dedos. Qual é a criatividade para criar um material tão macio, ainda assim tão duro? E eu fico imaginando Enoque maravilhado com a criação, porque ele percebeu que o Deus que criou o universo, criou ele para ser a sua imagem e semelhança. Agora o versículo 36 ao 38 regaça. Olha aqui, continuando. Ainda não acabei. Versículo 26. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, ele então tomou em seus braços e bendisse a Deus. Olha isso. Simeão está lá, já é velhinho. Ele sempre orou pela consolação de Israel. De repente Deus fala assim, Simeão, vai para o templo agora. E porque Simeão tinha intimidade, ele sabia que um comando era uma obediência. E ele foi. E quando ele chega ao templo, quem está lá? Jesus. Pela lei, depois de 40 dias do nascimento, os bebês deviam ser apresentados ao Senhor no templo. Coincidiu que o mesmo dia de apresentação de Jesus, foi o dia que Simeão foi para o templo. Será que foi sem querer? Certamente o Espírito havia conduzido Simeão para aquele lugar. Se Simeão não tivesse intimidade, ele nunca entenderia, é hora de estar no templo. Agora versículo 36, e estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. Olha isso, essa é uma mulher que ficou casada durante 7 anos, e depois viveu mais 60 anos viúva, sem ninguém. Ela era jovem quando seu marido morreu. Talvez para mim, se eu estivesse lá, eu com certeza teria amargura no meu coração e falar, Deus, por que você tirou minha esposa? Por que somente 7 anos, Deus? Que injusto. Mas olha o que Ana faz. Versículo 37, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo de dia e de noite a Deus, com jejuns e oração. Ana, ao invés de se levantar contra Deus, fala, meu Deus, se eu perdi meu marido da terra, eu vou ter meu marido no céu. E ela se casou com Jesus, falou, Jesus, eu estou casada com você. De dia e de noite ela vivia no templo, em jejum e oração. Sabe por que a gente parou de orar, eu creio, igreja? Porque nós não entendemos que a oração do justo é poderosa e eficaz, porque nós nunca oramos como um justo, a ponto de ver a resposta. Então a gente pensa, não, a oração não tem tanto poder, o que tem mais poder é eu fazer. O que tem mais poder é eu ir lá e fazer com o meu braço. Se quer fazer bem feito, faz você mesmo. Sabe, nós não temos entendido. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz, peça porém com fé, sem nada duvidar, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma onda, se tem vento, ela vai estar muito grande. Então, uma fé como a onda do mar, ela tem um momento que está lá em cima, porque o vento do Espírito está vindo. Meu Deus, é isso aí, vamos orar, vamos lá, vamos vigília, vamos fazer tudo. Bum, de repente o vento para. E aí agora o mar está liso. Aí eu não tenho mais fé para pedir nada. Então a Bíblia está falando, não sejamos como a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento, é levada de qualquer lado para qualquer lado. Mas que a nossa fé seja uma fé perseverante, que não para de pedir porque sabe que vai receber. Esse texto de Tiago diz, peça a Deus sabedoria, que a todos dá deliberadamente com grande alegria.
Jesus está falando, João capítulo 15, a palavra diz que tudo que pedires, aqueles que permanecerem em mim, tudo que pedires, meu Pai vai dar. Olha isso, se você quer uma Ferrari, Ele vai te dar, eu te garanto que Ele vai te dar. Se você permanecer em Cristo e você pedir uma Ferrari, teu Pai vai te dar, porque a palavra não mente. Ele não está falando, se pedir algo legal, se pedir uma coisa que eu goste. Não, Ele está falando, tudo que pedires, em meu nome, eu vos farei para que o Pai seja glorificado através do Filho. O que significa que o lugar de intimidade, deleita-te no Senhor, Ele atenderá aos desejos do teu coração. Um lugar de intimidade é o único lugar onde nós vivemos os nossos desejos atendidos por Deus. Só que uma coisa linda é que o lugar de intimidade muda muitos dos nossos desejos. E muito provavelmente você não queira uma Ferrari, mas se quiser Ele vai dar. Sabe, um lugar de intimidade faz a gente desejar aquilo que o coração do Pai deseja. Sabe, essa cena da Esther deitada no gabre, ela está ali ouvindo o coração dele, ela está com a cabeça aqui, no peito. Esse é o lugar que nós vamos conhecer as batidas do coração de Deus. Sabe, quando nós estamos ouvindo o coração dele, de repente o coração dele vai se acelerar. Opa, isso aqui não é bom para mim. De repente o coração dele vai ficar muito calmo. De repente você vai ouvir o coração dele batendo forte. Isso vai te dar fé e esperança. Essas duas pessoas, tanto Ana quanto Simeão, reconheceram o Messias antes dele trazer qualquer sinal ou falar qualquer palavra, porque o Espírito havia revelado a elas. Então essa manhã, eu creio que nós não vamos fazer um momento de oração aqui. Talvez se você deseja receber uma oração, você pode vir à frente, mas eu quero acabar esse momento com um desafio para nós. Sabe, eu não quero que a gente chore e volte para casa e continue na nossa vida só, nossa vida egoísta, na nossa vida que nós idolatramos a nós mesmos. Mas eu quero que a gente saia daqui com algo nos incomodando, falando assim, meu Deus, tem alguma coisa errada em mim, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a Deus. Elias foi um dos maiores homens de fé da Bíblia, ainda assim ele teve que orar 7 vezes pela nuvem. Sabe, não foi assim, Deus faz chover e choveu. Existia um lugar de perseverança para Elias. Jesus foi o nosso maior exemplo, ainda assim por 3 vezes ele abriu o seu coração para Deus, falando, Deus, eu não quero morrer naquela cruz, Deus, por favor me tira daqui. Jesus tinha intimidade suficiente para falar, Deus, eu não quero viver esse plano, mas ao mesmo tempo a intimidade dele fazia ele entender que ele precisava viver em obediência. Ele fala, mas que seja feita a sua vontade. Olha aqui Deus, esse é meu coração, ele está mal, ele está egoísta, ele está orgulhoso, mas eu sei que o que você fala para mim é melhor do que eu quero, então eu vou morrer nessa cruz. E no final a justiça de Deus se concretiza contra a morte, Jesus ressuscita. Então, como eu quero acabar essa manhã, nós vamos fazer um momento de adoração. E você no seu lugar, porque isso é para todos nós. Todos nós aqui vamos fazer uma oração buscando a fé, falando, Deus, eu quero ter um compromisso de fé e oração. Para nos tornarmos uma igreja inabalável, é necessário termos uma fé inabalável. Mas a fé inabalável é construída na presença. Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer. Quando nós somos construídos de preceito em preceito. Quando nós somos construídos de fé em fé, de glória em glória, amém? Então nesse momento nós vamos adorar primeiro, depois nós vamos fazer uma oração juntos. No confronto.